Gente, o tema da nossa live hoje é espaço físico não vai mais limitar o meu trabalho. O assunto nosso hoje, ele é um tema, assim, um pouco polêmico, né? As pessoas vêm pedindo, né, para que a gente fale um pouco disso e outros também. Então, hoje nós vamos abordar essa questão. Primeiro, eu quero lembrar vocês que nós temos um canal no Telegram, que eu tenho um canal no Telegram com conteúdos resumidos, exclusivos, e agora eu estou fazendo a programação da semana. E eu vou postar toda semana a programação toda, das lives maiores, das lives menores e dos áudios. As lives maiores vão acontecer de segunda e quinta, né? Às 20h07. As lives menores serão terça, quarta e sexta, às 12h47. Mais ou menos um horário pós-almoço. E no final de semana, provavelmente, elas serão nesse mesmo horário, mais ou menos o horário de almoço, mas eu ainda não vou prometer todo final de semana. Todo final de semana. Ainda estou pensando como eu vou fazer isso. Ok? E outra coisa importante: nem toda live eu vou deixar gravada. Então, seria bom que vocês vissem no horário dela normal. Ok? E mesmo que eu deixe, eu não vou deixar por muito tempo mais. Eu devo deixar por uma média de 24 horas, mais ou menos. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar nosso assunto de hoje. Né? Agora que vocês fizeram, então vamos lá. Se vocês gostarem dessa live, dos meus comentários, me sigam, se inscrevam, ative o sininho, dependendo da plataforma, para não perder nada. Qualquer dúvida, coloque nos comentários, ok? Vamos começar? Primeiro, gente, para começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês escolheram a profissão professor de educação física, você escolheu porque você queria trabalhar com educação física, porque era uma identidade que você tinha, né? E você já pensava nos problemas existentes nessa profissão, e você já pensava como solucionar os problemas. Então, sabe por que eu estou perguntando isso? Porque geralmente, quando a gente escolhe uma profissão, a gente escolhe porque a gente identifica com ela. E a gente nem pensa nos problemas que ela tem. Vocês concordam comigo? A gente não pensa. Então, quando eu também escolhi, eu também não sabia que nós vivenciaríamos os problemas que hoje eu sei que tem. Mas eu procurei resolver vários deles. E eu tive um sucesso muito bom na minha profissão. Sempre tive. Quando eu pensava em material, eu já falei com vocês na live do dia, naquela livezinha diária. Depois, quem sabe, a gente pode fazer uma live maior, num horário talvez que dê para todo mundo melhor, que é esse horário que todos votaram nele, né? Mas eu queria que vocês, ao final dessa live,
pensasse assim: espaço físico não vai mais limitar o meu trabalho, porque eu sei que isso é um problema real e eu vou ter que lidar com ele na minha vida profissional. Não é verdade? Eu vou precisar de lidar com ele. Eu não tenho como mudar. Não depende de mim. E o que depende de mim, eu vou fazer, com certeza. Então, vamos contextualizar o problema para a gente ver como que a gente pode chegar ao final da live pensando assim: eu não vou ter problema de espaço mais. Então, vamos lá. Primeiro, nós sabemos que a educação física é um componente curricular com peculiaridades diferentes. Nós precisamos de infraestrutura diferente das demais disciplinas. Esse é o primeiro ponto. Ela requer espaço coberto, um espaço aberto, preferencialmente coberto por questões climáticas. É muito sol, é muito calor. Às vezes ela está posicionada num horário muito quente e os alunos não querem para um espaço de sol aberto e nem é condizente para a saúde. E não deve ser um espaço muito limitado. Por quê? Porque nós temos um programa curricular para seguir em que a criança tem que ter uma mobilidade maior. E nós precisamos de ter cuidado, porque um espaço muito pequeno, ele limita a movimentação da criança. E aí, o que acontece? É mais suscetível de machucar, é mais suscetível de vamos dizer assim, topar no outro e machucar. Então, e ele deve ser um espaço aberto, porém limitado também, por quê? Porque nós temos que focar na aula e nas crianças, para que as crianças não saiam daquele lugar com uma facilidade grande, sem que você esteja vendo. Então, nossos problemas são diferentes de uma sala de aula. Na sala de aula, o aluno está sentado, está na vista do professor. Então, a peculiaridade da nossa disciplina, ela exige um espaço de acordo para ela. Por quê? Porque esse espaço ele vai permitir um melhor aproveitamento da criança e uma também facilidade para nós professores trabalhar. Quando o espaço é muito limitado, nós temos que rearranjar, tanto que muitas vezes não atende tanto a criança como deveria. Um espaço maior, ele vai permitir que você trabalhe atividades locomotoras, manipulativas, estabilizadoras, que a criança possa correr, possa saltar, que ela possa lançar. Quando o espaço é pequeno, isso aí fica um pouco limitado. E a gente sabe que quando solta a criança, ela quer correr, ela quer brincar, ela quer fazer tudo isso que naquele espaçozinho da sala ela não dá conta de fazer. Então, isso é outra particularidade da nossa, do nosso conteúdo. Todas as vezes que nós precisamos de ajeitar, de ajustar o conteúdo ao espaço, nem sempre nós vamos conseguir atender às necessidades da criança. Nós vamos acabar atendendo a necessidade da escola, mas nem sempre nós vamos atender a necessidade da criança. Assim também, nós não vamos conseguir sempre atender às necessidades dos nossos programas. Não vamos. Por quê?
porque muitas vezes aquele espaço, um beco de corredor, né? Porque eu já trabalhei também em corredor de escola. Eu já trabalhei em poeira, que eu tinha que, eu acho que eu já falei isso em live aqui, que eu tinha que aguar o espaço para poder dar aula. Eu já coloquei caibro, eu já montei, coloquei corda amarrada em caibro para dar aula de voleibol. Então, quer dizer, tudo que vocês passam, eu também passei. E eu nunca deixei de dar aula. Eu fazia programação, eu me adaptava, e um porém grande que eu tinha que, quando chovia, eu tinha que dar aula num corredor. Então, eu sempre tinha o plano do corredor. Não é o plano B, era o plano do corredor. Muitas vezes, eu dei aula na rua. Na rua. Passava bicicleta, botijão de gás, né? Todo mundo que entrava na escola parava, interferia na aula de educação física, mas eu nunca desisti de tentar da minha aula e mostrar a qualidade e a validade dela. Eu não desisti nunca. Nós sabemos que a programação, hoje, na minha época, quando eu trabalhava no ensino fundamental, a programação não era determinada pelo governo. Hoje nós sabemos que os conteúdos básicos comuns são determinados pelo governo. Então, ali está descrito o que vocês, que todos nós precisamos de trabalhar. E muitas vezes nós não conseguimos, porque o impacto do local, ele atua direto no programa do governo. E mesmo assim, nós continuamos com esse problema que a gente sabe que não é fácil. Vale salientar também que muitas vezes a falta de espaço, ele é questão de custo-benefício, porque o interesse maior é o que? Atender mais alunos sem muito investimento. Porque, não sei se vocês sabem, apesar de quando constrói uma escola, para ser autorizado a planta, precisa que haja o espaço da quadra para a educação física, porém, quando se faz, já não se faz o espaço. Na planta, consta o espaço. Mas ao construir a escola, o espaço não existe. Então, a relação custo-benefício, ela bate de frente com a nossa necessidade. Isso leva o quê? A escola a não ter um local preparado, tanto para atender o aluno, para receber o aluno, quanto o professor nas aulas de educação física. Aí vira o improviso. Aquele local que era destinado para a construção da quadra, ele vira o local do professor trabalhar. Sem jogar o foco no que o professor precisa trabalhar e o que o aluno precisa de desenvolver. E uma coisa que é sério, a nossa sociedade acha sempre que a responsabilidade da educação é do professor. Ela não leva em consideração dos fatores que interferem
no ensino de qualidade. E no tocante à educação física, é mais sério ainda, porque ela não entende esse real valor. Nós ainda não conseguimos comunicar de forma clara para a sociedade esse valor. Então, ela entende que o professor de educação física não precisa de espaço. Por quê? Porque ele ainda não conseguiu comunicar esse valor. A direção não conseguiu. O aluno não conseguiu entender. Os pais ainda não conseguiram. Hoje a gente espera que isso comece a ser modificado em função do isolamento social. A gente espera que tenha um reflexo de o pai entender a necessidade. Não é verdade? Então, nós precisamos do nosso trabalho com qualidade, de comunicar isso, mesmo agora, com a volta de todos para a escola, nós precisamos de comunicar isso. Quais são os motivos maiores que levam à não construção de espaços formais para as aulas de educação física? Primeiro deles, não existe uma lei que regulamenta a obrigatoriedade da designação desse espaço, nem as suas dimensões. Aquele espaço previsto na planta, ele não é cobrado depois que a escola está pronta. Então, não existe. Ele é sugerido na planta da escola. Certo? Tem que existir na infraestrutura da planta. Mas não tem obrigatoriedade. Isso aí é o primeiro fator. Segundo fator importante, os professores buscam resolver o problema. Eles buscam resolver, dar suas aulas nos espaços que têm, mesmo que não seja ideal. Terceiro problema, não há priorização para a construção desse espaço. Por quê? Porque a lei não obriga. Aqui nós precisamos de lei que obriga. E a outra questão é aquela que eu falei anteriormente, a relação custo-benefício, que é um fator básico para a regulamentação da lei. Mas aí a escola vem, ela quer muito aluno e pouco gasto. Então, o que é a questão, né? Mostrar nosso valor. Mostrar o que nós estamos fazendo na escola. Bom, outro fator. O espaço físico da escola, ele é geralmente de terreno pequeno. E o que acontece? Para formalizar esse espaço, ele vai ficar muito próximo da sala de aula. E o barulho da educação física atrapalha os alunos na sala de aula. Além do que, o professor da sala de aula, que dá uma média de 5, 6 aulas por turno, com esse barulho, ele tem que alterar muito o tom de voz e leva um desgaste muito maior. Essa é uma justificativa grande da escola para não instituir aquele espaço, para não construir aquele espaço. Concordam? É importante que a gente saiba disso. Correto? Então, nós precisamos considerar que as nossas aulas,
tem que estar integrada na cultura da escola, do que é. Não temos saída. Nós temos que buscar fazer com que a escola entenda também que o nosso contexto é de prática de movimento. Mesmo que um dia ou outro, numa extrema necessidade, você vá para a sala de aula, né, para trabalhar até mesmo a teoria, mas o nosso espaço é o espaço da quadra. É o tempo da criança experimentar, sugerir, integrar, correr, conhecer, modificar movimentos e práticas diferentes, práticas corporais. Não é só também trabalhar esporte, não. Por isso a gente fala de material, tanto de material alternativo, porque nós temos que trabalhar uma cultura corporal de movimento. Na própria BNCC, vocês sabem disso, nos conteúdos básicos comuns. Então, nós temos que estar o tempo todo antenados nesses conteúdos que nós temos que trabalhar. E muitas vezes também tem um outro fator importante, que é assim, a maior parte das escolas, o professor adapta o espaço que tem e trabalha de acordo com esse espaço. Então, há uma diferença de planejamento de escola para escola, porque o espaço que tenho na minha escola não é o que você tem. Na minha escola, eu tenho um espaço grande, que não é quadra, mas dá até para trabalhar iniciação desportiva. Mas a outra escola, que não tem espaço, o professor a trabalhar, acaba trabalhando a consciência corporal, ritmo, os elementos psicomotores. Se há uma transferência da criança para outra escola, chega lá, ela fica perdida. A implantação dos elementos da programação para a educação física também ocorreu muito em função dessa necessidade. Quando a criança mudar de escola, ela já tem um conteúdo que ela está seguindo, que os professores estão seguindo. E isso não vem acontecendo com a educação física. Por quê? Porque cada escola tem um espaço diferenciado que o professor adapta para dar o que ele dá conta de fazer. Isso é outro problema que o espaço gera para a criança. As propostas acabam variando de escola para escola. E o professor acaba adaptando, e se a criança modifica, troca de escola por um motivo, ela vai sem, muitas vezes, os conteúdos não são os mesmos, porque as características são diferentes. Isso é um fator que também gera uma insatisfação para a nossa categoria. Não poder seguir a programação oficial, porque o espaço não é condizente com aquilo que está na legislação. Bom, agora que eu contextualizei a situação, fica aquela pergunta: e agora? Essa é a realidade. Como conviver com ela, mesmo não sendo a ideal? O que é fato é que nós temos que conviver com a realidade. O que é fato é que ela é real. Como que nós vamos conviver com isso o tempo todo? Não é verdade? O fato é que a utilização de espaço
nas nossas aulas, elas precisam, as nossas aulas precisam atender à especificidade do movimento do aluno. Nós precisamos de criar situações e planejar nossas aulas para o espaço que nós temos. Não adianta chorar que nós não temos, o que nós não temos, e que não vai resolver de um dia para o outro. Então, o que nós precisamos de fazer? Resolver esse problema. Como que nós vamos resolver? Primeiro, visite a escola que você foi designado para dar aula. Vá lá para você saber qual local que você tem. Posteriormente a isso, o que você vai fazer? Vá no programa oficial. O que você pode fazer do programa oficial no espaço que você tem? Pesque tudo que você pode fazer. Você mesmo vai adaptar aquele espaço para você trabalhar. E vai resolver a questão do material, que eu não vou falar aqui mais, porque eu já falei e vamos falar mais para frente, outra vez. Então, vá lá, pense no programa oficial, o que que tem. E busque fazer o seu planejamento em atendimento ao programa e ao espaço que você tem. Lembra sempre que não adianta você ficar chorando e reclamando. Faça o seu planejamento de forma ética, bem feito, propague o seu trabalho. Leve para a escola, para a direção ver. Fotografa. Grave. Mostre para a escola que a sua aula não é um recreio diferente. Saliente a importância dela, a importância dos conteúdos. Mostre para os alunos, acompanhe o desenvolvimento deles. Se preciso for, aplique testes para mostrar, para tabular os resultados, para mostrar para a direção. Deixe registrado o seu trabalho e vá aos poucos construindo o valor do que você está fazendo. À medida que isso vai sendo enxergado pela escola, faça questão de ir na reunião de pais, mostre o desempenho dos alunos, comunique a necessidade de um espaço, tudo com ética, com carinho, com dedicação, com desempenho. Isso vai fazer com que o seu valor seja visto. Não tem jeito de nós mostrarmos isso de outra forma. O resultado, o pai interessa em saber como que o filho está. Disponibilize horários para conversar com os pais, para mostrar a evolução dos filhos dentro do que você está fazendo. Também não disponibilize seus horários de aula para outros professores trabalhar com as aulas deles. Mostre que você tem um programa a seguir.
Mostre que você tem um planejamento a seguir, que o que você faz é importante. Deixe claro para eles: minhas aulas não são apenas recreios diferente e dirigido. Não disponibilize ou reivindique que crianças de horário vago não tenham na sua aula o espaço para ir para lá brincar. A sua aula tem conteúdo, você já tem 30, 40 alunos ali. Você não tem como tomar conta de todo mundo. Deixa isso bem claro. Não é ser irredutível, não. Não é ser quadrado, não. Mas coloque que é importante você não deixar que a sua aula vire aquele espaço em que todo professor que não chegue, que não esteja na escola e que a aula é livre, vai lá para baixo. Isso é importante de ser falado. Isso é importante de ser pontuado educadamente para você delimitar o seu terreno. Atitudes coerentes geram respostas coerentes. Fiquem atentos para isso. E saiba que, aos poucos, suas atitudes vão mostrar a seriedade do seu trabalho. Nós precisamos comunicar à sociedade essa importância. E está mais do que na hora. E isso vai acontecer com o quê? Com as nossas atitudes. A forma que você desempenha o seu trabalho é fundamental para gerar credibilidade, para gerar valor. É fundamental. Se você abrir mão de tudo, abrir mão para os alunos descerem, abrir mão do espaço para outro professor dar aula, abrir mão de tudo, significa o quê? Que você não tem programa para seguir, que não existe o que fazer ali, que você está apenas brincando. Então, gente, prepare suas aulas de acordo com o espaço que vocês têm. Pense no programa e no espaço que vocês têm. Faça o seu trabalho com satisfação, com alegria. A escola vai ter interesse nisso. Ela vai ter interesse até em priorizar um espaço para que você possa fazer o seu trabalho e o que você necessita. Vamos empenhar e mostrar nosso conhecimento técnico no preparo de nossas aulas, de nossas atividades diárias. Os autores falam com muita firmeza que muitas vezes é a falta de lançar mão de conhecimento teórico que faz com que as nossas aulas pareçam recreios diferentes. Então, vamos trabalhar para quê? Para mostrar isso aí, para mostrar esse valor. Mostrar o tempo todo. Isso é muito importante. Eu espero que que eu tenha abordado a importância do assunto de hoje, que alcance a vocês que estão aqui nos assistindo, me assistindo, e que vocês compartilhem um pouco isso. Porque isso é uma dor muito grande que o profissional de educação física carrega com ele. E muitas vezes carrega porque ele deixa de preparar as aulas para o local que ele tem, para o local que existe, que é real. Então, eu gostaria de colocar para vocês o seguinte: a partir de hoje, vocês vão dizer assim, eu não vou mais limitar o meu trabalho por questão de espaço. Eu vou trabalhar no espaço que eu tenho, eu vou mostrar o meu valor
para eu conquistar o espaço dos sonhos, o espaço ideal. Então, eu espero que eu tenha esclarecido umas questões de legislação para vocês e espero que tenha ajudado a vocês a melhorar essa questão de trabalhar no espaço que tem, certo? Eu quero aproveitar também para dizer a vocês, para quem está chegando, quem chegou depois do momento que eu falei, né, que eu estou fazendo lives toda segunda e quinta, que são essas lives maiores, às 20 horas e 7 minutos. E na terça, na quarta e na sexta, as lives são diárias, né? Terça, quarta e sexta, são menores de 10, 15 minutos, às 12h47 do dia. E nem todas vão ficar gravadas, então gostaria que vocês ficassem atentos para tentar assistir no horário. E queria lembrar também que no meu canal do Telegram, Miriam de Castro, tem toda a programação da semana, tanto das lives maiores, quanto das lives diárias menores, e dos áudios que eu tenho disponibilizado, que são exclusivos também no Telegram. Se vocês puderem, entrem lá no Telegram para vocês receberem todos eles também. Então, gente, olha, foi muito bom estar aqui com vocês, né? Amanhã é o encontro, no encontro das 12h47, eu vou falar da importância de a gente aprender tanto conteúdo e usar tanto conteúdo para preparar uma aula. Por que que isso é importante? Eu saber tanta coisa para preparar um assunto de aula, ok? Então, o assunto nosso de hoje era esse. Um abraço para todo mundo, boa noite. Espero amanhã vocês às 12h47. Tchau, gente!